queridas, graça e paz da parte de nosso Deus. Como família, eu estou vivendo uma semana triste. No domingo passado, estive aqui pela manhã, à noite fui pregar, ministrar a ceia em Imperatriz. E já durante o dia, eu telefonei para o pastor Daniel, avisando de que a avó da Eliane estava desenganada pelos médicos, lá em Minas Gerais, em Mugaraé, na cidade de onde ele vem e onde a sua avó morava. Na segunda-feira fomos para lá, na terça eu consegui visitá-la no hospital, na quarta eu deixei a Alice lá, na casa da minha sogra, montei. Quarta noite, inclusive, estive aqui com os irmãos, com as irmãs, no nosso grupo maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Tivemos mais de 100 pessoas. E nessa quarta temos uma outro tempo de oração. Você está convidado para convidar. E na quinta-feira chegou a notícia já, na verdade, esperada, de que a dona Inês havia falecido. Após 89 anos de vida, após um avanço muito brusco na doença de Alzheimer, após uma pneumonia que não sarava, ela acabou sendo recolhida. Então, essas orações de vocês, especialmente pela Lili, pela tristeza que ela sente no seu coração, das avós, dos avós eram que ela era mais apegada, eu convivia muito desde pequena, e um tempo de luto, mas é também um tempo de gratidão a Deus, pela certeza de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nessa manhã, meu querido, minha querida, nós vamos ler o texto que está em Mateus 4, os versos 12 ao 17. Nós vemos um texto subsequente a este na confissão. Nós vamos voltar a rebobinar a fita, Tempos atrás eu usei o LP como imagem, agora a gente rebobina a fita. Eu só uso o pessoal assim da minha idade para cima que vai lembrar, Fita cassete, fita VHS. A Tânia está ali fazendo assim, Pegava uma careta, para rebobinar. Agora, algumas locadoras que davam multas se você devolver a fita sem rebobinar, Vamos voltar a fita um pouquinho, Se fosse no DVD, você aperta, depois volta para o capítulo anterior, Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, do 12 ao 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Santo Deus, nesta manhã, ansiamos ouvir a tua voz. O Senhor nos acolhe, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. O Senhor transita pelas praias da nossa vida, e nós queremos que a tua luz brilhe em cada um e cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em geral, nós damos conta das dinâmicas da nossa vida não necessariamente pelo ano em que as coisas acontecem,
mas pela casa na qual nós moramos. A casa é muito mais importante na organização biográfica da nossa vida do que propriamente o calendário. É interessante quando nós queremos recordar, o ano, e fica mais longo esse tempo com o passar dos anos, a gente precisa se recordar quando alguma coisa aconteceu. A primeira coisa que a gente tenta lembrar, em geral, é aonde nós morávamos. Eu, algumas situações na minha vida, eu estava pastoreando em Osasco, estava pastoreando em Barueri, em Santo André. Nós organizamos a nossa interioridade muito mais em função da casa do que do calendário. O mundo do trabalho, o mundo dos negócios segue outra lógica. Mas a nossa interioridade vai nessa boada. E aí, claro, cada local tem uma memória significativa que se destaca das demais e que dá a particularidade daquele tempo, daquele período que nós experimentamos em determinado local. Quando nós crescemos, os anos vão se somando, muitas vezes nós sonhamos e temos aquela nítida sensação de que estamos em casa, mas é a casa da infância. É uma outra casa que nos marcou. Então, isso que nós lemos fala de mais uma mudança de endereço de Jesus. O começo do Evangelho de Mateus, ele enfatiza de maneira muito clara esta dinâmica dos locais onde Jesus, e subentende-se Deus, está escolhendo para morar. Claro, em primeiro lugar, celebramos recentemente o Natal. Ele escolheu o ventre de Maria. Celebramos também o seu nascimento. Nasceu numa manjedoura. Mateus enfatiza, diferente de Lucas, que o seu próximo movimento foi morar no Egito. E aí, meus queridos, não é apenas uma mera escolha de endereço, mas é assumir a condição de refugiado. Jesus se torna um retirante, Jesus se torna um migrante, Jesus assume a nossa vida, sem tirar e nem pôr. Voltado do Egito, ele assume a casa do seu pai, da sua mãe, em Nazaré. E, queridos, Nazaré não é resort, Nazaré não é luxo, Nazaré são, talvez, segundo os arqueólogos, algo como 400 pessoas. Morando ali, tendo muitas coisas em comum, e à sombra de uma cidade importante chamada Séfis, que ficava a 20 quilômetros. E muito provavelmente nestes anos que estão na toada do crescimento de Jesus, ele, como seu pai, trabalhava na obra. A palavra carpinteiro, no grego, na verdade, dá mais conta de um construtor civil do que uma pessoa que constrói, faz móveis. Agora, meus queridos, que ele passou pelo batismo, pela tentação, é o que nós lemos, tentação no começo do capítulo 4. Tendo sido João preso, ele vai para Cafarnaum. E de novo, o texto não romantiza. É o cafundó do cafundó. Parece por aí, meus queridos e minhas queridas, que desde o início, e de maneira muito coerente, constante e consequente, Jesus escolhe um caminho muito distinto do que a maioria de nós pensa ser um caminho muito. Jesus parece, de maneira muito consciente, se desvencilhar dos centros de poder. Jesus
está mais preocupado, ao que parece, em estar onde a vida acontece, e não onde os flashes aparecem. Jesus está preocupado em se envolver mais com as pessoas do que com os meros papéis que nós desempenhamos. E aqui, meus queridos, é que nós podemos observar a riqueza do projeto do Reino de Deus. É isso que ele vem anunciar. O tempo da vinda de Deus é chegado. O reino não está distante, o reino não é mais uma mera promessa como as feitas pelos políticos. O reino é uma realidade que fica e se quer ficar palpável. E assim, tornando palpável a palavra de Deus, é que Jesus está em Cafarnaum. A sua amizade, isso fica claro porque ele está ali no meio dos pescadores na sequência, é com gente que não frequenta colunas sociais, mas ao mesmo tempo gente sem a qual a sociedade não subsiste. É uma das grandes contradições do mundo moderno e do mundo de Jesus, o fato de que aqueles que produzem os elementos mais básicos da vida sejam os que menos se beneficiam deles. Quando você acha que custa aquela, né, você deve saber como é caro aquele Ferreiro Rocher. Pergunta quanto os produtores de cacau ganham desse valor, os produtores de alimento. E assim, naquela região, a economia era voltada para a produção do peixe. E aí, de novo, nós achamos que temos uma tendência de romantizar as coisas, de que todo dia, né, tinha peixe na folha de bananeira, de que a vida, as margens do mar da Galileia e Cafarnaum era um churrasco nascido no mar e vivido constantemente, um idílio, um local maravilhoso. Não. É muito provável que todo o peixe que Pedro e seus congêneres apanhassem no mar fosse por uma usina de beneficiamento que havia ali próximo, para fermentar, entrar no navio e parar em Roma. O tempero mais apreciado pelos romanos era peixe fermentado. Acreditem se puder. Dá nojo, né? Mas era o que eles mais apreciavam. Um chuvinho, assim, sabe? E aí, os peixes do mar da Galileia fazem a viagem em barco no mar Mediterrâneo e param nas mesas dos romanos. Ou dos seus imitadores em todos os lugares do mundo, né? E aí, nós precisamos perceber as dinâmicas muitas vezes cruéis do mundo. Na nossa vida, é muito possível que haja muitas situações injustas. Certos benefícios dos quais usufruímos, e não digo meramente econômicos, ainda que esta seja uma das vertentes, mas benefícios na divisão da tarefa do lar, benefícios em termos de investimentos que são feitos na nossa educação, na nossa vida, enfim, do qual outras pessoas não apenas não são beneficiadas, mas são, na verdade, aquilo que possibilita que nós estejamos onde nós estamos. E aí é que começa a se afirmar muitas vezes a nossa perversidade.
nós não reconhecemos isso. Nós preferimos pensar que é porque somos belos, nós preferimos massagear o nosso ego com a sensação de que nós fizemos por merecer. Nós preferimos acreditar numa série de discursos que ocultam a realidade das coisas. Mas a luz brilha. Meus queridos, aonde a sombra da morte, aonde a sombra de um privilégio indevido, aonde a sombra do império, aonde a sombra da ação desagregadora de Satanás na vida da comunidade se afirma, ali nasce a luz. Jesus faz uma escolha ousada. Jesus abre mão das suas prerrogativas divinas. Jesus abre mão dos privilégios, certamente, com os quais, quem sabe, nós, no lugar dele, gostaríamos de contar. Ele havia acabado de se recusar a transformar pedras em pães. Ele havia acabado de recusar o espetáculo ao se atirar de cima do templo, esperando que anjos voando viessem carregá-lo. Ele havia abrido mão, de modo definitivo, da tentação do poder irrestrito sobre as pessoas. O texto anterior. E ali ele está livre para a mudança. E aí, nessa nova casa, a biografia de Jesus e a biografia do reino dos céus continua se escrevendo. Meu querido, minha querida, entenda. Assim como para Jesus, no texto anterior, assim como para os discípulos, no texto seguinte, para nós, em nossa casa, aonde nós estamos, é preciso renunciar. Muitas vezes nós precisamos abrir mão das coisas, mas o fazer de forma consciente e de forma a estarmos com as mãos e o coração livre para abraçar aquilo que Deus está nos oferecendo. E aqui que se vê a dinâmica de uma espiritualidade sadia, é aqui que se vê a dinâmica de um evangelho que efetivamente se tornou parte da nossa vida. No momento em que nós lemos, por exemplo, um texto de Isaías, como mencionado, entendemos que isso não é algo para do que nós meramente temos que, como se diz no chavão, tomar posse. É o contrário. É o texto que tem que se apossar de nós. Jesus não tomou posse meramente de um versículo que garantia um propósito. Jesus não está se apoderando de uma promessa fantástica. Jesus não está se apoderando da vida. Jesus está renunciando o seu ego em favor do projeto de Deus. É a palavra de Deus que assume o centro. É o projeto do Senhor que dá as cartas. É o sorriso dos céus que dá as caras no rosto de Jesus. E aí, meus queridos, nós podemos falar em luz. Porque a luz, ela não é referente apenas ao sol que brilha. A luz não é referente apenas às candeias que acendemos. A luz, ela é referente às lágrimas que rolam nos nossos rostos quando nós nos arrependemos. A luz é aquele sorriso que nasce no nosso rosto, não quando nós desejamos mostrar as facetas pelas quais pagamos muito caro no nosso dentista, mas quando nós, através do nosso sorriso, através do nosso olhar franco, através da nossa vida, damos conta de que o nosso coração mudou. Este é um sorriso
iluminado. A luz é quando, no meio do desespero, no meio da morte, da exploração, da opressão, da humilhação, quando está sobrando chicote para muito, para pouco couro, quando assim mesmo o nosso olhar ainda brilha com o projeto de Deus. Quando, ao contrário do que todos esperaríamos, pela graça de Deus nós fazemos a nossa escolha pelo Senhor. Essa é a mudança mais importante da nossa vida. Mais do que a mudança de um endereço para o outro, é quando a nossa casa interior se enche de Deus. É quando o nosso ser transborda de amor. É quando a luz surge poderosa dentro de nós. E assim nós entendemos que através de nós, Deus tem um plano para todo mundo. Que através de nós, a sua igreja, que através das nossas famílias, que através do cotidiano com o qual nós estamos sempre envolvidos, que através disso, Deus está realizando o seu projeto, e que o seu projeto é de salvação plena, salvação profunda, salvação em todas as dimensões da nossa vida. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, Jesus habita até onde se anuncia a sombra da morte. Jesus faz com que a sua luminosidade traga um novo amanhã. Jesus vira as páginas da nossa vida. Jesus transforma o endereço do nosso coração. Jesus está aqui conosco. Jesus nos chama. Jesus fala. Jesus anuncia que o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, está próximo. Ele é seu vizinho. Ele está aí, do seu lado. Ele te interpela em nome de Deus, exigindo de você um posicionamento em graça, um posicionamento em amor, um posicionamento alinhado com o que Deus está fazendo. Preste atenção para onde Deus está apontando. Preste atenção para onde Deus está chamando. Preste muita atenção, não naquilo que você espera obter de Deus, mas naquela luz que Ele coloca no seu coração. Deixe que seu rosto seja mais luminoso para as pessoas. Deixe que sua vida não exista em função própria. Deixe que sua vida seja, nesse ano de 2017, uma oferta de amor de Deus para o mundo. E assim, em todos os ciclos da sua vida, more você onde morar, você será bem sucedido, porque a prosperidade bíblica não é a conquista, mas é a renúncia em favor da luz. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Santo Deus, nesta manhã nublada, algo fria, o Senhor acende em nós a luz da vida. Pela Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, por nos rememorar estágios da nossa vida, mas acima de tudo por nos apontar para o futuro, o qual abraçamos com esperança e certeza de que o Senhor estará conosco. Por isso, Santo Deus,
Ensina-nos a olhar mais para Ti e menos para nós. Ensina-nos, Deus, a não tanto nos apropriarmos da Tua palavra, mas permitirmos que, através do Teu Espírito, ela tome o rumo da nossa vida. Permitirmos, Senhor, que mesmo em meio a locais onde ninguém vê esperança, mesmo nos confins da terra ou nos confins do nosso coração, permitir que ali também seja vida anunciada e plena a Tua luz. Por isso, Santo Deus, nesta manhã, cinzenta, assim, nosso coração desfruta da Tua paz, a nossa vida desfruta do Teu chamado, e nós nos comprometemos diante do Senhor a vivermos a aproximação do Teu reino. Assim, Santo Deus, nos capacite, nos encoraje, nos dirige, pois oramos em nome de Jesus. Amém.